Boa noite. São Paulo viveu hoje um dia de tarifaço. Teve aumento de ônibus, metrô e táxi, todos na faixa dos 30%. Fora o gás de cozinha, que subiu 25% em média em todo o país. Essa série de aumentos vem deixando os especialistas de orelha em pé com a expectativa de alta da inflação. Os especialistas em preços e os operadores do mercado financeiro que mantêm os juros lá em cima. A esperança está depositada agora na desindexação, quer dizer, na capacidade do governo de convencer a sociedade de que os aumentos não têm nada que ser repassados a outros preços, porque acabou mesmo a instituição e a prática da correção monetária. A polícia de São Paulo faz a maior apreensão de pasta de cocaína do ano em todo o estado, 200 quilos. É a terceira grande apreensão de derivados da cocaína nos últimos 10 dias. Terça-feira passada, esta mulher foi presa na zona leste de São Paulo com 1.150 pedras de crack. Além da droga embalada, Magali Fidelis Santos tinha acabado de receber mais meio quilo de crack, que seria dividido em 2.000 pedras. Na quarta-feira, dia 14, 4 pessoas foram presas com 11 quilos de crack em Ribeirão Preto, interior do estado. A droga estava na carroceria de um caminhão com placas do Mato Grosso. Os traficantes traziam o crack da Bolívia. Ontem à noite, na capital, foram apreendidos 200 quilos de pasta de cocaína que serviriam para fazer quase 1 milhão de pedras de crack. A droga estava com o traficante Ezequiel dos Santos e seria suficiente para abastecer o mercado paulista durante 15 dias. No total, a polícia de São Paulo apreendeu 225 quilos de cocaína só nos últimos 10 dias. A maior parte da droga ia ser transformada em crack. Com essa ação, a polícia conseguiu prender 19 traficantes. Entre eles, 6 estavam na lista dos mais procurados. A polícia afirma que esse é o resultado de uma estratégia especial adotada há 6 meses. É o caminho da informação, do processamento da informação e de uma central de inteligência que busque planejar a ação de combate ao narcotráfico no estado. Madrugada fria no sul do país. A temperatura pode cair a 0 grau no Rio Grande do Sul. Uma grande massa de ar polar cobre todo o sul e sudeste e já chegou ao Espírito Santo. Há 2 noites do começo oficial do inverno, a madrugada de hoje promete ser a mais fria do Rio Grande do Sul. Pode chegar a 0 grau. Agora, aqui na fronteira do Brasil com o Uruguai, a temperatura é de 2 graus. A massa de ar frio que cobre todo o estado vai provocar geadas nas próximas horas. Carly Demerim de Bagé para o Jornal da Globo. Descoberto em Campinas, São Paulo, como foram contaminados os 6 bebês que morreram na maternidade. É da Bahia o novo presidente da Uni. Em Maceió, PC Farias deixa a cadeia para trabalhar como advogado. Veja um rápido resumo das principais notícias do dia. Paulo César Farias deixou o quartel do Corpo de Bombeiros, onde está preso há 6 semanas, para cumprir pena em regime aberto. O juiz quase nomeou o PC como tesoureiro de uma campanha de arrecadação de dinheiro para reformar um presídio. Mas mudou de ideia, aconselhado pelo secretário de Justiça de Alagoas, e decidiu que o ex-tesoureiro de Collor vai trabalhar de dia como advogado no mutirão penitenciário. À noite ele volta para o quartel. Depois da audiência, Paulo César Farias andou pela cidade sem escolta e rezou na igreja de Santa Rita de Cássia. O baiano Orlando Silva Júnior, estudante de Direito, é o novo presidente da Uni. Ele foi eleito no congresso que terminou de madrugada em Brasília. Orlando Silva Júnior, apoiado pelo PCdoB, conseguiu 53% dos votos, concorrendo com outras 6 chapas. Foi o soro que matou os 6 bebês na semana passada na maternidade do Hospital de Clínicas da Universidade de Campinas. Essa é a conclusão dos técnicos do Laboratório de Microbiologia da Unicamp. O soro contaminado pela bactéria mortal é preparado numa sala esterilizada do próprio hospital. Em Belo Horizonte, uma escavadeira perdeu o freio, derrubou parte da casa e só parou no quarto da moradora. A dona da casa teve um pequeno arranhão e um grande susto. Os historiadores ingleses Adrian Desmond e James Moore estão em São Paulo para lançar amanhã o livro Darwin, a vida de um evolucionista atormentado. São 800 páginas e 91 fotos. A biografia é considerada a mais completa e humana já escrita sobre Charles Darwin.
O livro revela que o naturalista guardou resultados de pesquisas durante 20 anos, preocupado com o impacto que teria sua descoberta. Nós vamos ouvir falar muito em desindexação, pelo menos nos próximos 30 dias. A medida provisória que acaba com aumentos automáticos de salários e outros contratos sai até o fim do mês. E o próximo orçamento da União já vem sem qualquer índice de correção. O senador José Fogaça passou semanas debruçado sobre papéis e acaba de apresentar sua versão da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 96. O projeto que orienta o próximo orçamento impede que o governo use o orçamento do jeito que quiser, como previu um artigo do projeto original. Mas a parte mais atraente da LDO leva em conta os projetos do governo e não faz qualquer tipo de indexação para o próximo orçamento. O governo propôs essa desindexação e nós mantivemos. Ou seja, não há nenhum índice, nenhum elemento indexado para trazer a inflação do passado e jogar no presente ou no futuro. Essa, aliás, passou a ser a grande preocupação no Congresso, principalmente com relação aos salários. Tanto assim que o presidente da Comissão do Trabalho na Câmara, deputado Wigberto Tartucci, fez uma reunião na sua casa com a comissão para dar os primeiros passos na discussão. Fala-se em gatilho salarial, em mecanismos de proteção para os salários mais baixos. Mas o que se fala mais é em livre negociação. O grupo entendeu que a isonomia é válida para quem se proteger a categoria de 1 e 2 salários mínimos, é de se entender também que tem que proteger a de 3, a de 4 e a de 5 e assim respectivamente. Desta forma, a realimentação da inflação seria um processo permanente. O salário desindexado, na verdade, vai passar a ser o grande assunto do governo. Nessa terça-feira, o presidente Fernando Henrique se reúne com seus líderes para tratar do tema. Haverá também reuniões das centrais sindicais com políticos aqui em Brasília para discutir o assunto. No jantar que está acontecendo agora à noite com a bancada do PP, o presidente Fernando Henrique está falando sobre isso. O deputado Wigberto Tartucci, presidente da Comissão do Trabalho na Câmara, vai pedir ao presidente que receba a comissão para que o presidente possa ouvir o que os deputados têm a dizer. A carga tributária no Brasil é mais pesada do que em vários países do primeiro mundo. Do primeiro e do terceiro mundo também. Para os brasileiros que declaram imposto de renda de pessoa física, são dedutíveis apenas os gastos com saúde, educação e com dependentes. Mesmo assim, a dedução não é integral. Comparando com outros países, a alíquota máxima do imposto de renda no Brasil é uma das mais baixas, 35%, contra 39,6% nos Estados Unidos, 53% na Alemanha e 65% no Japão. Mas apesar desses países terem alíquotas mais altas que as nossas, os contribuintes de lá têm mais deduções e abatimentos no imposto de renda, como seguros pessoais, incentivos fiscais, juros pagos sobre empréstimos e financiamentos, perdas de capital e desvalorização de bens pelo uso. Isso tudo e mais as deduções relativas aos gastos com saúde, educação e dependentes. Foi baseada nesses dados que a empresa de consultoria Arthur Andersen chegou à conclusão de que os brasileiros pagam imposto de renda demais. A principal saída é o governo se conscientizar de que precisa se reduzir a alíquota do imposto de pessoa física para que haja um desestímulo à sonegação e então todos vão pagar porque não haverá o incentivo a sonegar, haja vista que a alíquota será pequena. O presidente do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva, é avô aos 49 anos. A netinha, muito saudável, nasceu ontem à noite de cesariana. Pesa 3 quilos 150 gramas e mede 49 centímetros. Chama-se Maria Beatriz. A mãe é a filha mais velha de Lula, Lurian, de 21 anos. O avô famoso está em Portugal e só vai ver a neta amanhã. Veja, daqui a pouco saiu o aumento do Corsa, 5% mais caro. O maior sucesso nas locadoras de Londres, um vídeo com cenas reais de execuções e linchamentos. A polícia prende em São Paulo uma mulher que tentava extorquir dinheiro de um dos mais conhecidos cantores da música sertaneja. Uma loja em Cidade do Leste, no Paraguai, faz sucesso entre os brasileiros. Vende do bom e do melhor para um consumidor muito especial. A gente volta num minutinho só. O Corsa Wind 1.0, o carro mais barato da General Motors, subiu 4,9%.
O aumento anunciado hoje é retroativo à sexta-feira e o preço de tabela vai para R$ 9.318. Só a Fiat não aumentou o preço dos modelos mais baratos este mês. O Mille eletrônico, por exemplo, continua custando R$ 7.900, mas só na teoria. Na prática, é justamente nesses modelos da Fiat que não subiram oficialmente que o ágio está mais alto, acima de 30%. O Gol 1000 Plus, que subiu 12% este mês, já pode ser comprado pelo novo preço de tabela, com 50% de entrada e espera de 30 dias. Quer dizer, o ágio do Gol, que oficialmente custa R$ 11.655, praticamente acabou. Preso em São Paulo, um casal que tentava extorquir dinheiro de Luciano, da dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano. A repórter e o fotógrafo ameaçavam publicar uma foto, segundo eles, indiscreta, de Luciano. Luciano tem 22 anos e uma carreira de sucesso na música sertaneja ao lado de Zezé de Camargo. A dupla já foi vítima de alguns boatos, mas até agora nenhum caso tinha ido parar na delegacia. Há cerca de 2 anos chegou a ser publicado em jornais de todo o país que Zezé de Camargo e Luciano tinham morrido no acidente de carro. Para acabar com os boatos, bastou a dupla aparecer ao vivo num programa de televisão em rede nacional. Desta vez, a pessoa que se apresentava como repórter não queria apenas provocar escândalo para vender mais jornais. Queria dinheiro, R$800 mil, em troca de uma foto, segundo ela, muito comprometedora. A foto foi conseguida com a ex-mulher do cantor. Luciano diz que devia ter 13 anos na época. Não se lembra de onde estava e nem sabe dizer quem era a pessoa que aparece com ele na foto. Porque eu ia em várias festas, em festa junina, ia em festa de carnaval em Goiânia. Há cerca de um mês, uma repórter de um jornal sindical de Goiânia telefonou para o advogado da dupla ameaçando publicar a foto acompanhada de uma história maliciosa. Luciano marcou o encontro e avisou a polícia. Edna Maria Santos Correia foi presa em flagrante junto com o fotógrafo Carlos César Rastelli, no momento em que iam pegar o dinheiro, R$40 mil, preparados para o flagrante. Eles foram autuados em flagrantes e serão submetidos a um julgamento, claro, e a pena prevista de 4 a 10 anos de reclusão. Travesti você não abraça mais? Não, até que abraço. Acho que eu abraçar, poder... Eu canso de dar autógrafo para essas pessoas, porque eu não recrimino isso. Eu só que não é do meu feitio, é ir para a cama com um. Futebol. Pelo Campeonato Carioca em Niterói, Botafogo e Vasco empataram hoje em 1-1 e sem gol de Túlio. E nos Estados Unidos, uma goleada. Os donos da casa arrasaram o time do México. É bom ficar de olho. As duas seleções estão se preparando para a Copa América, aquela que o Brasil também vai disputar no Uruguai em julho. O jogo foi em Washington e 40 mil pessoas viram a goleada americana. Reina toca para o Wegerle, que bate firme. Estados Unidos 1, México 0. Outro passe de Reina, agora para Thomas Dooley. Ele ganha do zagueiro e faz o segundo. Lançamento bonito para o Hinalda. Ele faz boa jogada pela esquerda. Chuta cruzado. E no rebote do goleiro Jorge Campos, Harks marca o terceiro dos Estados Unidos. No segundo tempo, o goleiro americano bate a bola para o ataque. E ela sobra para Reina, depois da falha do zagueiro. E ele define o placar. Final, Estados Unidos 4, México 0. Veja a seguir, cresce a tensão militar no Chile. Os condenados por crimes durante a ditadura se recusam a ir para a cadeia. A polêmica sobre o maior sucesso nas locadoras inglesas, um vídeo que mostra cenas reais de assassinatos e execuções. A gente volta já já. O exército do Chile manda para a reserva o brigadeiro Pedro Espinosa, um dos acusados pelo assassinato do ex-chanceler Orlando Letelier. O brigadeiro estava num quartel de Santiago e se recusava a ir para a cadeia como se fosse um civil. Agora, na reserva, ele vai ser entregue à polícia nas próximas horas. Com isso, o exército alivia um pouco a tensão desencadeada com a rebeldia do principal acusado, o general Manuel Contreras, condenado a 8 anos de prisão, que diz que não passará um só dia sem liberdade. O general Contreras, ex-chefe da polícia política durante a ditadura militar, está internado num hospital naval e hoje foi examinado por especialistas.
por ordem da Justiça. A Justiça quer saber se ele está mesmo doente. O chanceler chileno, que está em São Paulo para a reunião do Mercosul, acha, no entanto, que a democracia no país não está ameaçada. Segundo o chanceler José Insulza, o presidente Eduardo Frei está decidido a fazer com que a lei seja cumprida. Ele acredita que 90% dos chilenos estão ao lado da justiça e que, no fim, a democracia sairá fortalecida. Acabou a crise dos reféns da ONU na Bósnia. Os sérvios libertaram os últimos 26 militares, entre eles o capitão brasileiro Harley Alves. Eles ficaram presos durante 3 semanas e agora já estão recebendo tratamento médico e psicológico em Zagreb, na Croácia. Os militares chegaram num avião fretado pela ONU e foram recebidos calorosamente pelos companheiros. Sem poder falar com os repórteres, eles seguiram para a base das Nações Unidas na cidade. O fim dessa crise pode significar, segundo os observadores, um recomeço das negociações diplomáticas na região. Perto de Sarajevo, a cidade de Pali, controlada pelos sérvios, foi bombardeada pelo 3º dia seguido, depois que os muçulmanos bósnios decidiram resistir e manter a pressão sobre o inimigo. Os sérvios, no entanto, apertam o cerco sobre Sarajevo, a capital. Hoje, um porta-voz da ONU disse que a situação é desesperadora e pediu o fim do bloqueio que impede a chegada de comboios e de aviões com ajuda humanitária. Na Rússia, o comboio de rebeldes chechenos, que leva 140 reféns russos, é obrigado a mudar de rota naquela que seria a fronteira da Chechênia se a República tivesse conseguido declarar sua independência. A viagem fica mais longa, mas tem a garantia de que não haverá ataques. Os separatistas, enfim, saíram do hospital que haviam tomado na quarta-feira. Eles fizeram um verdadeiro massacre no local e atingiram de policiais a civis. Deixaram a pequena cidade em 6 ônibus depois que os russos fracassaram em todas as tentativas de acabar com o sequestro e liberar os reféns do hospital. Pouco depois, centenas de pessoas saíram do cativeiro relatando cenas de horror que viveram lá dentro. 2.400 passageiros e tripulantes de um navio de cruzeiro à deriva no Mar do Caribe serão resgatados amanhã. O navio Celebration sofreu um incêndio no painel principal de comando a caminho de Porto Rico. O incêndio foi controlado e não houve vítimas. O Reichstag, antiga sede do parlamento alemão em Berlim, amanheceu hoje parcialmente embrulhado. O artista plástico Cristo, que já embrulhou pontes e monumentos, é o responsável pela obra, que ficará assim quando estiver pronta daqui a 2 semanas. Um vídeo lançado há apenas 3 dias na Inglaterra provoca brigas e discussões. O vídeo, que se chama Execuções, já vendeu 60 mil cópias e pode ser encontrado em muitas lojas em Londres. O filme, que mostra execuções de todos os tipos, abre com mulheres sendo mortas a pedradas, na guilhotina ou fuziladas. Os 3 produtores de execuções dizem que o vídeo é um projeto acadêmico, feito para contribuir no debate sobre a pena de morte. Eles reagem contra a ideia de que estão fazendo uma fortuna com a violência. Este produtor diz que outros filmes mostram cenas violentas só para divertir o público. Execuções mostra a punição capital de uma maneira educativa, diz ele. Essa explicação não convence organizações sérias como a Anistia Internacional, que se recusou a apoiar o vídeo desde o início da produção. Outros condenam a venda do filme, mesmo com a censura para menores de 18 anos. Em que tipo de pessoas estão querendo transformar os nossos jovens? Questiona essa parlamentar inglesa. A rejeição ao vídeo foi endossada pela W.S. Smith e John Menzies, as 2 maiores revendedoras de vídeo da Inglaterra, que esqueceram o lucro e retiraram o vídeo das prateleiras. Veja a seguir um quebra-cabeça difícil, o acordo do Mercosul e a importação de carros. As negociações entre Brasil e Argentina apenas começaram. Uma loja paraguaia que vende artigos para cachorro faz sucesso no Paraguai. Tem até pasta de dente e sabor de carne. A gente volta num minutinho só.
Elizabeth Taylor foi operada hoje para reconstituir parte do quadril direito. A cirurgia durou 1 hora e ela deve ficar pelo menos 5 dias no hospital de Los Angeles. Liz Taylor, 63 anos, teria machucado ou se acidentado nos ossos da bacia quando fazia exercícios na piscina de sua casa em Bel Air. É a segunda vez que ela é operada na mesma região. A primeira, no quadril esquerdo, foi em março do ano passado. Uma trégua de 30 dias para encontrar uma solução que agrade aos dois países. Esse, em essência, é o saldo das conversações Brasil-Argentina no primeiro dia de debates sobre o Mercosul em São Paulo. Durante o período da trégua, o Brasil não vai aplicar nenhuma restrição à importação de carros argentinos. A decisão brasileira de mudar as regras para a importação de veículos dominou as discussões do Mercosul, mas o clima de incerteza logo cedeu espaço à esperança. Numa suíte do hotel, finalmente conversaram o presidente brasileiro e o presidente argentino. Foi um encontro longo, mais de 1h30. Na saída, o presidente Fernando Henrique Cardoso falou pouco. Está resolvido, o presidente falará. Já o presidente argentino não quis conversa com a imprensa. Falou sim, mas apenas com empresários, na Fiesp e depois num jantar. Uma declaração. Este é até agora o resultado mais evidente das conversações Brasil-Argentina. Em resumo, os dois presidentes reafirmam aqui no papel a disposição de encontrarem fórmulas aceitáveis para os dois países na questão da importação e exportação de carros. Mas esse não é o único obstáculo, e nem só de prazos, compromissos e boas intenções se costuram acordos complexos como os do Mercosul. Empresários de lá e de cá querem bem mais do que isso. Para o representante da União Industrial Argentina, Jorge Villegas, o que importa são regras claras e duradouras. Ele diz que não adianta fazer um acordo agora para mudar adiante. Já para os brasileiros, o que interessa é igualdade. No ano passado, quando se assinou o acordo de Ouro Preto, o governo brasileiro fez concessões aos argentinos, uma vez que a situação era altamente favorável à balança comercial brasileira. Essa situação hoje é inversa e os setores empresariais brasileiros cobram de que as concessões sejam recíprocas, ou seja, as mesmas regras para produtos brasileiros entrando na Argentina devem ser aplicadas a produtos argentinos entrando no Brasil. Um novo tipo de loja atrai cada vez mais os brasileiros que fazem compras no Paraguai. Não são lojas de artigos eletrônicos nem de bebidas. Elas são especializadas em produtos muito sofisticados, mas para cachorros. Os shampoos matam as pulgas e realçam a cor dos pelos. Os condicionadores ajudam a deixá-los mais leves e soltos. Os pentes e escovas têm cerdas que giram para massagear o couro. E depois do banho, o bichinho também tem direito a perfumes de grifes famosas. Mas quem vive brigando com o totó por causa da sujeira, vai gostar mesmo é desses novos lançamentos. Esse é um repelente que você passa onde você não quer que o cachorro vá. Na almofada, no sofá, na sala. E aí ele não vai. E esse outro? Esse daqui você coloca em cima de um jornal, umas gotinhas, coloca num canto onde você quer que o cachorro se habitue a fazer xixi. O alimento preferido dos cães ganhou cores e sabores diferentes. Esses ossos são feitos de couro de boi e tem gosto de menta, chocolate, carne e amendoim. Aqui na seção a gente encontra também biscoitos em forma de ossinhos, vitaminas, complementos alimentares, leite para filhotes em caixinha longa-vida e até, vejam só, salgadinho sabor salmão. Mas para quem não quer ter em casa um cachorro gordo e preguiçoso, a loja também vende essa ração light, com menos calorias. E tudo isso pode ser comido num pratinho de porcelana que combina com o tapetinho. E cachorro que tem classe, ou no caso pedigree, não pode sair por aí latindo de boca suja. E se você achou exagero, ainda não viu nada. A escova tem forma de dedal e o creme, assim como os ossos, gostinho de carne. É para evitar o tártaro, porque o tártaro derruba o dente, não tem tratamento. Depois de encher a barriga e escovar os dentes, vem aquele sono. E os bichinhos não vão resistir a essas camas de almofadas quentes e fofinhas. E um detalhe, o enchimento delas tem um tipo de inseticida que ajuda a acabar com as pulgas. Veja agora um tributo a Wagner com a regência de Cláudio Abbado em concertos internacionais. Uma boa noite para você e até amanhã. Bom Dia Brasil, de segunda a sexta, 7 da manhã.